Fala galerinha, professor Paulo Maia aqui na área. A gente vai trabalhar hoje um tema bem bacana, tá? Deixa eu me virar isso aqui. Ficou ao contrário aqui a câmera. Acho que eu consigo virar rapidinho. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, não é aqui. É aqui, ó. Só um segundo. Fecha. Você tem o toque com essas coisas. Tem o toque com essas coisas. Vamos falar que agora é porque eu sou virginiano. Vamos falar que é por causa do signo agora. Não é porque eu tenho toque mesmo, não é por causa do signo. Acho que ficou um pouquinho menor agora. Aí, ó. Ah, moleque. Agora sim. Agora tá padrão. Pessoal, vamos trabalhar hoje sujeitos, tá? Vamos trabalhar todos os sujeitos. Vamos trabalhar teoria e também questões, tá? Um tema bem bacana, tema recorrente em prova, vocês vão se amarrar. Vamos lá, vai ser um bate-papo entre mim e ti. E você vai gostar, não tenho dúvidas disso. Beleza? Paulo, isso vai cair na minha prova? Sem sombra de dúvidas. Pelo menos uma questãozinha aí você pode esperar, tá? Deixa eu voltar pra cá. Pronto. Sujeito. Paulo, o que eu posso esperar na minha prova sobre sujeito? Primeiro, a gente vai por partes. A gente vai entender os conceitos, tá? O que é sujeito, Paulo? Porque a gente aprende onde está a dificuldade da maioria das pessoas. A gente começa a ensinar a língua portuguesa pela morfologia. A gente ensina ali as 10 classes gramaticais. A gente ensina o que é um substantivo, por exemplo. E aí, quando nós vamos falar de sujeito, às vezes o aluno não consegue separar as coisas. Ele não consegue separar o que é um sujeito de um substantivo. Ele fica muito apegado à classe gramatical e não foca tanto na função sintática. Então, quando nós falamos sobre sujeito, nós já estamos dentro da função sintática, tá? Então, observe aqui comigo, ó. Núcleo do sujeito. O sujeito ele vai ter um núcleo, tá? E esse núcleo do sujeito é a palavra mais importante dentro do sujeito. Pode ser expresso por um substantivo ou termo equivalente, ou seja, pode ser um substantivo, em regra será um substantivo, mas pode haver situações em que pode ser um pronome substantivo ou um numeral substantivo. Paulo, como assim? Eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Muitos fatos estranhos ocorreram naquele dia. Pessoal, quando nós falamos muitos fatos estranhos ocorreram naquele dia, a primeira coisa que você tem que procurar na análise sintática é o verbo. Então eu tenho aqui, ó, ocorreram. Tá? Observe, muitos fatos estranhos ocorreram naquele dia. Eu tenho aqui muitos. 1. Eu tenho fatos. 2. Eu tenho estranhos. 3. Agora eu quero que você, comigo, encontre aqui o núcleo. Qual é a palavra mais importante? É estranhos? Fatos. Muitos. Pessoal, a principal palavra aqui é o substantivo. É o fatos. Fatos ocorreram. Só que eu tenho algumas características desses fatos. Foram muitos fatos. E foram fatos estranhos. Consegue perceber isso? Ah, Paulo, então quer dizer que o sujeito é somente fatos? Não, pessoal. Eu vou colocar aqui em roxo. O sujeito é tudo isso aqui, ó. Muitos fatos estranhos. Isso tudo é o sujeito. Porém, o núcleo, eu vou até apagar o número 2 aqui. O núcleo é o substantivo. Núcleo. Fatos. É a palavra mais importante. É a palavra mais importante do sujeito. Nós acordamos muito cedo hoje.
Quem acordamos? Nós. Nós acordamos. Pronto. Pronto. 2 é demais. 2 é demais. Eu tenho aqui o 2. Observe que aqui eu tenho um núcleo como substantivo. Acho que não aparece o apontador. Aqui em fatos eu tenho o substantivo. Aqui em nós acordamos eu tenho o pronome substantivo. E aqui eu tenho o numeral substantivo. Veja bem, o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Olha que interessante agora. A maioria dos alunos chegou. Então, chegou é o nosso verbo. Chegou é o nosso verbo. Quem chegou? Pessoal, quem chegou foi a maioria dos alunos. Quando eu digo a maioria dos alunos, nós temos aqui uma expressão partitiva. A maioria de. A maioria de. Eu poderia falar assim, a maioria dos alunos chegaram. A maioria dos alunos chegaram? Poderia. Quando nós temos a expressão partitiva, isso me gera a dupla concordância. Dupla concordância. Porém, eu não posso falar que alunos é o núcleo do sujeito. Isso eu não posso falar. Isso eu não posso falar. Por quê? Porque ele está preposicionado. Eu tenho um de aqui antes dele. Então, ele pode até fazer parte do sujeito. Na regra geral, vai entrar nas expressões partitivas. Mas não pode ser núcleo, porque o núcleo não pode ser preposicionado. As pessoas falam assim, não existe sujeito preposicionado. Pessoal, não é bem por aí. Não é bem por aí, tá? A questão é que não existe núcleo do sujeito preposicionado. Não existe núcleo do sujeito preposicionado. Gravou a regrinha? Vou perguntar de novo. Gravou a regrinha? Então fechou. Vamos para o próximo slide. Agora a gente vai começar a entender os tipos de sujeito. Existem vários tipos de sujeito. Às vezes a banca ela vai te perguntar quem é o sujeito. E às vezes, e em outros momentos, ela vai te perguntar qual é o tipo do sujeito. Por isso que é importante você saber a classificação de cada um deles, tá? Então, sujeito simples. Eu tenho aqui, Ana comprou um carro. O que é o sujeito simples, Paulo? Possui apenas um núcleo. Então, o sujeito simples, ele possui apenas um núcleo. Olha aqui, Ana comprou um carro. Quem comprou o carro? Ana. Aqui eu tenho o núcleo 1, o N1. Posso escrever assim, né? Dá para você entender, né? O N1. Os meus melhores amigos chegaram. Pessoal, quem chegaram? Os meus, vou usar uma corrigidinha aqui, quem chegaram? Os meus melhores amigos. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Porém, eu tenho que saber quem é o núcleo. Os amigos, meus amigos, melhores amigos. Se tudo combina com amigos, amigos é o meu N1, é o meu núcleo do sujeito. E aqui eu tenho apenas um núcleo, tá? Apenas um núcleo. Você pode ver que o os está se relacionando com amigos. Os amigos. Meus amigos.
e melhores amigos. Todas as outras palavras dentro do sujeito, elas se relacionam com o núcleo. Agora observe. Fernanda, eu vou escrever aqui, ó. Fernanda e Thaís dormiram. Pessoal, então aqui eu tenho, ó, Fernanda é o meu N1. Thaís é o meu N2. Aqui sim eu tenho dois núcleos. Tá? Aqui sim eu tenho dois núcleos. Por que, Paulo, que você escreveu com as referências de baixo? Eu vou te explicar. Quando você entende que aqui eu tenho dois núcleos, é muito mais fácil você entender esse exemplo aqui de baixo. Então vamos lá, com calma, respirando, beba sua água e vamos embora. Fernanda e Thaís, opa, ó, já tenho aqui dois núcleos. São as mulheres que vivem em Paris, ou seja, aqui eu já tenho dois verbos, duas orações. Eu tenho são e vivem. Então, até aqui é uma oração. Fernanda e Thaís são as mulheres. Aqui eu tenho um sujeito composto. A questão, no exemplo, eu até coloquei aqui o que com outra cor. Por quê? Porque eu quero que a gente analise essa parte aqui. Que vivem em Paris. Agora observe, quando o que ele retoma na posição de sujeito, ele será também sujeito. Ok? Então, embora o que retome Fernanda e Thaís, o que é um núcleo só. Na primeira oração, eu tenho um sujeito composto, Fernanda e Thaís. Na segunda oração, eu tenho um sujeito simples, o que. Paulo, o que é o sujeito? Sim, o que é o sujeito. Que vivem em Paris. Esse que aqui é um pronome relativo. Você pode trocá-lo por as quais. Olha só. Fernanda e Thaís são as mulheres, as quais vivem em Paris. Então, morfologicamente, então observe. Morfologicamente, esse que aqui. Morfologicamente, esse que, ele é um pronome relativo. Isso na morfologia, nas classes gramaticais. Na análise sintática, ele retoma Fernanda e Thaís. Ele retoma um sujeito composto, mas na oração em que é inserido, ele é um sujeito simples. E isso cai muito em prova. As bancas adoram perguntar se o sujeito de vivem é Fernanda e Thaís. Não, o sujeito de vivem é o que, mesmo que retome Fernanda e Thaís. Bote comigo. Próximo slide. Agora sim, sujeito composto. Primeiro exemplo. Ana e Marcela compraram um carro. Ana e Marcela compraram um carro. Eu tenho núcleo 1. Eu vou parar de colocar só aqui. N1 e N2. Quando que eu vou perceber que existe dois núcleos, Paulo? Pessoal, a conjunção ela tem duas funções. Primeiro, na real, ela tem uma função. E ela exerce essa função de duas formas. A função da conjunção é ligar.
Ligar o que, Paulo? Orações. Orações e termos com a mesma função sintática. Então você sempre vai observar dentro de um sujeito composto uma conjunção unindo. Ok? A conjunção ela tem esse poder de ligar termos com a mesma função sintática. Então, Ana e Marcela compraram um carro. Ana... Ô, Paulo, mas eu poderia dizer... Eu poderia falar que Marcela é o N1 e Ana é o N2. Para de viajar, filho. Não viaja. É óbvio que isso é um exemplo. Eu poderia trocar, mas se você é o tipo de gente, tipo de concurseiro, que se apega a essas coisas, você é o cara que vai errar a questão por bobeira na prova. Você tem que parar com essa neura. Eu já fui assim também e errava questão de bobeira. Eu me lembro de quando estudava para a Polícia Federal e aí eu queria estudar por livro. Eu falava, não, porque existe uma doutrina que ensina uma coisa que aqui na aula não ensina e eu vou estudar. E eu comprava um monte de livro. E eu estudava por livro. E aí chegava na hora da prova, na hora dos simulados, os meus amigos que estudavam o que o professor passava na sala de aula, acertavam a questão. Eu, por viajar na maionese, errava a questão de bobeira. Então não viaja, você entendeu que eu estou dando aqui apenas um exemplo, tá? Não existe uma sequência. O ator e a diretora chegaram. O ator, meu N1, e a diretora, meu N2, chegaram. Deixa eu ir. Vamos fazer completinho aqui. Compraram. Quem compra, compra o que, pessoal? Quem compra, compra algo. É o verbo transitivo direto. Vamos usar uma outra cor. Vou usar um verde aqui. É o meu verbo transitivo direto. Chegaram. Quem chega, chega. É o meu verbo intransitivo. Quem chega, chega. Vamos aqui fazer igual ao outro. Fernanda e Thaís são modelos. Então eu tenho aqui o N1. Eu tenho aqui o N2. E eu tenho aqui no verbo ser o meu verbo de ligação. Fernanda e Thaís são modelos. Fernanda e Thaís são modelos. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida em relação aos núcleos que são unidos por uma conjunção? E o verbo, quando é nessa sequência aí, daqui a pouco, não sei, acho que nessa aula não, mas na aula de concordância verbal, há uma exceçãozinha com sujeito composto, tá? Há uma exceção com sujeito composto. Quando a gente inverte a ordem. Quando eu tenho o verbo anteposto. O que é o anteposto? É posto antes, colocado antes. Quando o verbo vem antes e quando o verbo vem depois. Existe uma regrinha diferente. Não vou falar agora para não confundir a sua cabeça, tá? Mas é muito importante que você entenda o conceito de um sujeito composto. Beleza, pessoal? Bom, vamos para o próximo slide. Eu tenho aqui muita coisa para passar para você hoje, tá? Muita coisa mesmo. Mas algo bem interessante, você vai gostar sem sombra de dúvida. Vamos lá. Voltando aqui para o meu modo estúdio, aqui, aqui e aqui. Foi. Próximo slide. Ocorre em dois casos quem? O sujeito indeterminado. Quem que é o sujeito indeterminado, Paulo? Quando o verbo, vamos ler o conceito. Quando o verbo, ele é intencionalmente,
posto na terceira pessoa do plural. Só que ele é colocado para quê? Para indicar desconhecimento. Ele é colocado para indicar desconhecimento do praticante da ação. Ele é colocado para indicar desconhecimento do praticante da ação. Exemplo A. Roubaram minha senha. Roubaram minha senha. Por favor, não confunda. Volte aqui. Não confunda pelo verbo. Não é porque o verbo está no plural. Não é porque o verbo está no plural que o sujeito ele é composto. Não é porque o verbo está no plural que o sujeito é composto. Porque nós temos no sujeito indeterminado o verbo também no plural, como eu acabei de mostrar para você. Roubaram minha senha. Então, muito cuidado quando eu tenho o aqui o amarelo, a terceira pessoa do plural, sem referente. Como assim, Paulo, sem referente? Eu não gosto da turma do decoreba. Por exemplo, ó. As crianças correram na calçada, na rua. E caíram no chão. As crianças correram na rua e caíram no chão. Eu tenho aqui o verbo cair na terceira pessoa do plural. Porém, eu tenho referente. Eu tenho referente no contexto. Vou repetir, volte aqui comigo, volte aqui comigo, volte aqui comigo. Uai. Aí. Eu tenho um referente no contexto. Ó, as crianças correram na rua e as crianças caíram no chão. Um termo, uma palavra, não pode exercer duas funções sintáticas. Então, as crianças não pode ser sujeito de correram e ao mesmo tempo de caíram. As crianças, o termo as crianças é sujeito de correram. As crianças é sujeito de correram. As crianças correram na rua. E agora eu tenho aquele sujeito elíptico. É o sujeito que ele é oculto, mas eu encontro no contexto. As crianças correram na rua e elas caíram no chão. É um sujeito elíptico. É o oculto que eu encontro no contexto. Tá bom? Então, o que vai determinar se é um sujeito elíptico ou um sujeito indeterminado na terceira pessoa do plural é o referente. Quando eu digo assim, roubaram minha senha, eu tenho alguma referência? Não. Agora, se eu falasse assim, ó, os ladrões assaltaram a minha casa e roubaram minha senha. Olha a diferença. Agora eu tenho referente. Agora não é mais indeterminado. Beleza? Tanto que eu pus aqui, ó, eu vou marcar aqui com o marca-texto. Veja bem.
O contexto é sempre soberano na análise de cada caso. O contexto é sempre soberano na análise de cada caso. Próximo slide. Uma outra possibilidade do sujeito indeterminado. Quando está presente o pronome indeterminador de sujeito, nós chamamos esse cara de PIS. Nossa, que feio que ficou isso aqui. Nós o chamamos de PIS. Caneta, isso. De PIS. Que é a partícula C, numa regra geral. Dormia-se muito naquela casa. Aí vamos lá. Quando eu tenho um aparente sujeito oculto mais a partícula C. Esse é o exemplo 1. Ó, esqueça o C. Dormia muito naquela sala. Vou repetir. Dormia muito naquela sala. Pessoal, se eu coloco só assim, dormia muito naquela sala, seria um sujeito oculto. Dormia muito naquela sala. Então, quando eu tenho um aparente sujeito oculto, eu coloco C. Agora eu tenho um sujeito indeterminado. Agora eu tenho um sujeito indeterminado. Então, quando eu indetermino o sujeito pelo uso da partícula C, esse C aqui se chama o PIS, que é o pronome indeterminador de sujeito. É o pronome indeterminador de sujeito. Beleza? Aqui abaixo eu trouxe um outro exemplo. Precisa-se de ajuda. Lembrando que dormia é um verbo intransitivo. Quem dorme, dorme, tá? Na aula de transitividade eu vou te passar essa, na aula de partícula C. Aí eu vou focar mais na transitividade dos verbos de cada pronome, tá? Precisa-se de ajuda. Quem precisa, precisa de algo. É um verbo transitivo indireto. Então eu tenho um verbo transitivo indireto sem sujeito aparente, sem sujeito expresso, mais o C. Então, ó, precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda? Ele. Ele. Não tem o sujeito oculto, não tem o sujeito expresso, eu tenho um aparente oculto. Um aparente oculto. Então, esse C será o meu PIS. Precisa-se de ajuda. Não sei quem está precisando. Dormia-se muito naquela sala. Não sei quem está dormindo. Não sei quem dormia. Tá bom? Agora eu trouxe aqui para você a parte da partícula C com a transitividade verbal. Então vamos lá, ó. Quando que você pode ter o sujeito indeterminado? Quando for um verbo transitivo indireto mais o C. Eu dei o exemplo do precisa-se de. Precisa-se de funcionários que tenham redes sociais. Que não tenham redes sociais. Verbo intransitivo, VI, mais o C. Vive-se bem em Itapema. Eu moro aqui em Itapema, cidade maravilhosa. E o verbo de ligação. Verbo de ligação
mais o C. Sempre se está preocupado com os problemas. E muito cuidado com o famoso trata-se de. Trata-se de, num contexto geral, será sempre um sujeito indeterminado. Esse C aqui será o meu PIS. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Até aqui, sem novidade, tudo caminhando bem. A gente está aí com alguns minutos de aula. A gente vai avançar mais um pouco aqui, tá? Deixa eu ver se dá pra avançar o horário que temos ou se a gente termina na próxima aula. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Paulo, mas eu tô gostando da aula, Paulo. Por favor, pelo amor de Deus, não faça isso. Temos uma questão para resolver e finalizamos no próximo bloco. Vamos lá? Vamos resolver uma questão? Então, bora. Banca CESP 2018. Quando estava com 7 anos, acordei com os olhos inchados e meu pai me levou ao pediatra. Ao voltarmos, o futebol ininterrupto que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente parou. E a molecada correu até nós. Queriam saber se era verdade que os médicos davam injeções enormes na bunda das crianças. O sujeito da forma verbal parou. É fábrica. O futebol ininterrupto que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente parou. Foi a fábrica que parou? Eu pergunto a você. Foi a fábrica que parou? Claro que não. O que parou foi o futebol ininterrupto, tá? Retomado pelo quê? O futebol ininterrupto que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente parou. Ó, o futebol ininterrupto que jogávamos parou. Beleza? Então, pessoal, a banca ela vai tentar confundir com essas coisas. Ela vai pegar um sujeito, vai jogar lá pro outro lado, ela vai colocar um que para te confundir, ela vai colocar uma palavrinha próxima ao verbo, ela vai tentar te confundir de todas as formas, porque a banca não gosta de você. A banca não quer que você ganhe o jogo, a banca não quer que você passe, ela quer dificultar, ela não gosta de você. Então você vai ler sempre o texto com calma, com carinho, sem pressa, para só depois decidir quem é o sujeito da oração. Tá bom? Essa foi a nossa aula rápida de hoje. Fique com Deus. Falamos um pouco sobre sujeito. Deixe um comentário, compartilhe com seus amigos. Na próxima terça falaremos um pouco mais sobre sujeito. Um forte abraço, pessoal. Tamo junto e é só o começo. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.